Irmãos, bom dia. Nós vamos estudar mais uma lição. Eu gostaria de estar lembrando a você, que não tem a lição para acompanhar, que compareça, aos cultos no domingo de manhã, onde você tem a possibilidade de estar recebendo a lição, e muito em breve nós vamos estar já começando no mês de março, a nossa escola dominical. Então, os irmãos, já estejam preparando aí para o retorno. E a lição de hoje, a lição de número 7, os batistas no Brasil. A chegada, do movimento batista no Brasil. E nós vemos que isso veio através de uma guerra civil nos Estados Unidos. E tinha ali nos Estados Unidos uma divisão da região sul e da região norte. A região norte, ela tinha fábricas, eram indústrias, então tinha uma diferença para a região sul, aonde tinha o cultivo de algodão e a escravidão. Negros eram escravizados ali naquela época. Então, diante disso, houve uma tentativa aí de uma separação, do Estado americano, ou seja, a criação de um outro país. Mas o presidente, Abraham Lincoln, ele não reconheceu essa divisão, não aceitou, e com isso, uma guerra civil. E isso, foi uma consequência, da chegada deles no Brasil, foi consequência dessa guerra civil. Então saíram ali mais ou menos 50 mil americanos, vieram para o Brasil, estabeleceram aqui, compraram fazenda, começaram seus negócios, e junto com isso, no ano de 1867, aconteceu esse fato, e com isso, com a vinda deles para cá, eles também trouxeram a sua fé em Cristo, ou seja, o movimento batista deu início, aqui no Brasil. E esses que tiveram aqui, um missionário, ele teve aqui, que foi Thomas Bowen. Ele ficou aqui no Brasil por aproximadamente 9 meses, foi acometido de uma enfermidade, retornou para os Estados Unidos, e ele não teve mais, ele começou um trabalho e não deu essa continuidade, porque ele teve que voltar, mas deixou algo plantado. Então a semente foi lançada, e eles reuniam, não tinham um ponto de reunião em que falavam português, eles reuniam, e a língua predominante ali naquela congregação era inglês. Até então eles não tinham uma igreja que poderia estar ensinando em português. E a Junta de Missões, em 1881, eles enviaram um casal de missionários para o Brasil, que foi o William e Ana. Então eles começaram esse trabalho no Rio de Janeiro, e eles enxergaram o Brasil como um gigante espiritualmente adormecido. Ele estava dormindo, esse gigante dormia, mas era o lado espiritual, era um tremendo espaço, vago para a pregação do Evangelho. Eles tinham a capacidade de preencher este espaço vago, introduzindo missionários, começando este trabalho. Diante disso, este casal precisava aprender português. Então, nós observamos que o primeiro pastor batista era um ex-padre. Este padre, Antônio Teixeira de Albuquerque, foi o responsável em introduzir esse casal, ensinar a eles a língua portuguesa, e ele foi ali como o consagrado como o primeiro pastor batista, este ex-padre. E diante disso, ele começou esse trabalho e foi expandindo, então abriu, a primeira igreja. Então eles começaram este trabalho, e com muita dificuldade, E este padre, ele era da região lá de Pernambuco, tinha
sido formado lá na igreja católica, lá, né, no seminário católico e tudo. Então, tinha este trabalho ali que estava começando, né, um trabalho batista, e tinha uma perseguição por parte da igreja católica, porque, de certa maneira, eles estavam perdendo muito espaço para os cristãos que estavam, né, expandindo, crescendo, pregando a palavra de Deus. E diante disso, né, eu fiquei sabendo de uma história através de um pastor, achei muito interessante, que no início, na região de Recife, quando começou os primeiros trabalhos batistas ali na região, esse pastor, ele é daquela região, então ele estava me contando que quando as pessoas começaram a sair da igreja católica e ir em busca, né, dos trabalhos batistas, da pregação do evangelho, né, as pessoas convertendo, aceitando a Cristo, os padres daquela época, né, cidades pequenas, até hoje muitas cidades, o sino da igreja católica ele pode ser ouvido em qualquer ponto da cidade, né? A cidade de onde a minha família pertence, até hoje, quando o sino toca, toda a cidade sabe até o que significa o barulho do sino. Então, diante disso, quando os missionários chegavam na cidade, o sino da igreja tocava e o povo era orientado. Quando o sino tocar de tal maneira, é porque os bodes estão chegando. Eles consideravam os missionários, os cristãos, como bode, porque o padre ensinava na igreja que aquele que deixava de ser católico e ia para o meio dos evangélicos, ele se tornava bode. Então ele falava, deixava de ser ovelha e virou bode. Então os missionários chegavam, as pessoas iam fechando janelas, fechando as portas, e eles iam caminhando na rua, e tinha essa dificuldade para ter o acesso às pessoas, porque era uma perseguição muito grande. E as pessoas naquela época, eles acreditavam muito no que o padre falava. O padre tinha um poder muito grande sobre a vida das pessoas, porque na maioria não tinham condição de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, tinham que escutar tudo que o padre falava. Então eles tinham o padre como uma pessoa abaixo de Deus mesmo, que falava sempre a verdade. Então, até falar que os cristãos tinham pé de bode, eles falavam. E com isso, os pastores lá de Recife, os missionários lá, para eles anunciar o evangelho, eles começaram a ver que as pessoas estavam observando eles, olhavam para o pé deles, mas como eles estavam calçados, as pessoas ficavam meio assim, e eles começaram a observar que isso era algo muito sério, quando falavam que eles eram bodes, ao ponto deles descobrirem que o povo tinha acreditado que eles tinham um pé como um pé de bode. Então os missionários naquela época, eles começaram a evangelizar descalço. Eles começaram a chegar nas casas descalço, né? Aí as pessoas atendiam ele, olhavam para os pés deles e começavam a ver que eles eram pessoas normais, que nada daquilo que tinha sido falado para eles era verdade. Então isso foi quebrando aquele gelo, quebrando as barreiras, né? Os missionários e os pastores ensinando descalço, né? E uma estratégia naquela reunião, naquela região, foi por causa da falta de água, né? Os pastores, os missionários chegavam, ajudavam a fazer poço, ajudavam a fazer cisternas, né? Então tudo isso são estratégias para o crescimento do evangelho, né? Que aos poucos você vai plantando a semente no coração das pessoas, né? Então, no início foi muito difícil, mas ao mesmo tempo um crescimento muito grande. Quanto maior a dificuldade, maior era o crescimento, né? E Deus trabalha dessa maneira. Então nós vemos aqui, né, uma parte de como foi a chegada, né, dos batistas no Brasil. Que Deus possa nos abençoar. Amém.